Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo novamente e com muita alegria o casal Marilúcia e Hartmut August. Eles que são professores e escritores e já vieram aqui, pois é, falar sobre dilemas do Estado Civil. Muitos participaram naquela época, mas eu queria dizer para você que você também pode participar hoje. Pois é, e a minha pergunta para o ouvinte, você se considera um potencial invisível na igreja? Porque o nosso tema hoje é este, potencial invisível na igreja. E você estará concorrendo ao livro Potencial Invisível na Igreja, 8 marcas de uma comunidade acolhedora para pessoas adultas sem cônjuge. Olha que tema você quer ganhar? Então, através do 0 Operadora 11 974181456 ou através do link youtube.com/RTM Brasil. Está disponível também no status do WhatsApp. Tudo isso. E você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. E para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca. Hoje tem sorteio. Potencial Invisível na Igreja. 8 marcas de uma comunidade acolhedora para pessoas adultas sem cônjuge. De autoria de Hartmut August. Para concorrer, mande a sua mensagem sobre o tema do programa para o WhatsApp 11 97418 1456. Muito bem, então vamos ouvir o casal. Primeiro, eu queria saber quem é Marilúcia e quem é Hartmut. Bom, a Marilúcia é uma pessoa que casou aos 41 anos. Uma pessoa de comunidade evangélica que casou, ficou solteira até os 41 anos, e passou por todos os dilemas possíveis do Estado Civil. E quem é o Hartmut? Então, o Hartmut casou a primeira vez aos 21 anos, e depois de 23 anos casado, passei por uma separação e divórcio, e aí eu me senti sozinho. Pensei, a que turma eu pertenço? Não sou mais jovem, não sou mais casado, onde que eu agora posso me sentir em casa? E aí eu conheci o ministério que a Marilúcia estava liderando em Santa Catarina e encontrei novamente o lugar das pessoas sozinhas. Casamos então e estamos agora já 19 anos juntos, servindo ao Senhor. Marilúcia, você acha que entre estes grupos de solteiros e divorciados e viúvos, as mulheres são mais discriminadas? Se sim, por que isso acontece, Marilúcia? Eu não vejo as mulheres como mais discriminadas. Não vejo. Eu vejo assim que os homens são vistos com mais desconfiança pela igreja, né? Por quê? Qual é o seu problema, né? Entre aspas. Acham que tem um problema. Mas as mulheres sim também se sentem pressionadas quando não estão casadas. E eu vejo, se eu posso responder por quê, porque elas apresentam um risco para as pessoas casadas, é alguém que está disponível. Então, existe muito isso, né? Essa percepção das pessoas que não são casadas. Agora, há algum tempo, separados e divorciados não eram bem vistos pelas igrejas. O que é que mudou, Hartmut? A sociedade brasileira tem percebido essas mudanças nos estados civis. Antigamente nem o divórcio era permitido, depois a lei permitiu a dissolução do casamento. E nós vemos pelos dados do IBGE que cada vez mais nós temos dois movimentos, um que
são os jovens que casam mais tarde em relação a alguns anos atrás, e o segundo movimento que mais pessoas buscam a dissolver o seu casamento, a dissolução formal através do divórcio. Essa pressão da sociedade, essas mudanças de comportamento na sociedade acabam tendo reflexo na igreja local também. Porém, ali há uma outra dinâmica, né? Essa é uma tensão que nós precisamos reconhecer e saber lidar. Na sociedade, espera-se a liberdade através de um não casamento, de não assumir o compromisso, mas na igreja ainda há, com razão, essa expectativa de que as pessoas casem e constituam família. Então, o nosso desafio é de como lidar com essa situação na igreja. Qual a resposta bíblica para essas questões? Como ajudar as pessoas na condição nas quais elas se encontram? Vocês acreditam que as pessoas estão mais cautelosas ou medrosas com relação ao casamento? Ou é por conveniência mesmo? Eu acredito que tem as pessoas que estão mais cautelosas, né? Mas isso não é de agora, né? Eu vejo que já há um tempo que tem acontecido isso. E por conta mesmo dos modelos aprendidos de casamento, modelos que estão, às vezes não são inspiradores na própria família. Os modelos à sua volta de casamento muitas vezes não são inspiradores para as pessoas sozinhas. Então está mais difícil encontrar alguém para casar? Mais difícil. Mais Eu difícil. vejo que sim. Qual a principal reclamação dos solteiros, divorciados e viúvos? Acho que são algumas queixas em relação à igreja, é a falta de espaço de acolhimento e de atuação ministerial. Tem muitas igrejas que ainda não desenvolveram essa habilidade de lidar com as pessoas sozinhas. É um desafio, realmente, não é fácil. Como lidar com o jovem que passa daquela idade normal de participar do Ministério de Jovens, seus amigos ou suas amigas casaram todos, seguiram sua vida, constituindo família, e esse rapaz ou essa moça, por alguma circunstância, não casaram ainda, tem lá 25, 30 anos, e talvez resolveram priorizar a faculdade, encaminhamento profissional e assim por diante. Como lidar com essa pessoa adulta, mas que não é mais tão jovem assim? Então, é um desafio para as lideranças também de aprender a lidar com elas. A mesma coisa com quem passou por um casamento e de repente se encontra só, seja pela separação ou pela viuvez. Como lidar com essas pessoas que não serão atendidas adequadamente em pequenos grupos voltados para casais ou para famílias? Os temas são outros, as demandas são outras, a maneira de lidar com elas também precisa ser ajustado a essa nova realidade. Então, não é fácil, numa igreja acostumada com aquele padrão de ministério de crianças, adolescentes, jovens, casais, de repente, lidar com pessoas que não se enquadram dentro desses estereótipos. E o Conversa Franca de hoje bate um papo com Marilúcia e Hartmut August, eles que são professores e escritores. E o nosso tema, Potencial Invisível na Igreja. E hoje tem sorteio do livro com o mesmo nome do nosso programa, Potencial Invisível na Igreja. 8 marcas de uma comunidade acolhedora para pessoas adultas sem cônjuge. Um livro da editora Esperança. Você quer fazer uma pergunta para eles ou você quer comentar o tema? Através do 0 operadora 11 97418 1456. Repetindo, 0 operadora 11 97418 1456. Ou você pode entrar no link youtube.com/RTM Brasil e também está disponível no nosso WhatsApp. Tudo isso para você participar. Você pode responder: você se considera um potencial invisível na igreja? Responda a esta pergunta e quem sabe você vai ganhar este livro.
E o Conversa Franca de hoje bate um papo com Mariluce Hartmut August. E hoje eles vêm falar sobre potencial invisível na igreja. A minha pergunta para o Hartmut: qual foi a maior dificuldade que você, Hartmut, encontrou na pesquisa que fez enquanto escrevia o livro Potencial Invisível na Igreja? Então, várias dificuldades. Uma de obter autorização das pessoas de participar de uma pesquisa que certamente poderia apontar algumas questões, algumas fragilidades também nas comunidades locais. O que eu procurei foi pesquisar os pastores das igrejas, pessoas sozinhas que frequentavam estas igrejas, pessoas casadas destas mesmas comunidades e pessoas sozinhas de fora da igreja. E depois, então, verificar se havia alguma consistência entre as informações. E uma das conclusões interessantes foi de que as lideranças das igrejas consideravam que as suas comunidades eram acolhedoras para as pessoas sozinhas. Todos eles diziam sim, eles são bem-vindos, eles podem vir, nós os acolheremos. Porém, falando com os jovens adultos, eles diziam não, nós não nos sentimos acolhidos. Ou seja, há uma intenção da parte da liderança, uma fala no sentido de que todos são bem-vindos, mas na prática a percepção da pessoa sozinha não era exatamente essa. Agora para Mariluce, qual foi a dificuldade que você também encontrou em escrever o livro Dilemas do Estado Civil? Uma dificuldade que eu encontrei para escrever, na verdade, eu não tive dificuldade com as entrevistas, né, e nem com a escrita, mas assim, dificuldade foi de conseguir realmente participantes, né, para essa pesquisa. Elas não queriam, algumas não queriam participar, não queriam se expor, mas quem aceitou, ela se expôs mesmo e colocou todos os seus sentimentos e tudo aquilo que percebia na sua comunidade e família a respeito da sua condição de pessoa solteira. Agora, Hartmut, qual seria a maior causa de divórcio entre os cristãos? Os cristãos são tão vulneráveis ao divórcio quanto qualquer outra pessoa? Então, há pesquisas que sugerem que o nível de divórcio entre cristãos é similar ao percentual de divórcio da sociedade brasileira. O que nós temos observado é de que falta nas nossas igrejas um ensino mais claro a respeito do propósito do casamento. Temos visto isso muito nos nossos treinamentos, nos aconselhamentos que fazemos, de que mesmo dentro da igreja busca-se no casamento a felicidade. Eu quero ser feliz, então eu vou encontrar alguém que me complemente, que me traga essa felicidade. Só que isso é ilusório, porque o meu padrão de felicidade, meus requisitos para me sentir feliz vão mudando com o tempo. Da mesma forma, encontramos pessoas que dizem, mas eu quero fazer a outra pessoa feliz. Isso também é impossível. É como você encontrar o lugar onde o arco-íris encosta no chão. Esse lugar não existe, porque também a felicidade da outra pessoa é algo difícil de mensurar e vai mudar com o tempo. Então, eu entendo que nós precisamos retomar nas nossas comunidades o ensino bíblico a respeito do propósito do casamento. O que de fato une o casal? O que faz com que duas pessoas assumam o compromisso por uma vida toda, independente das circunstâncias? E essa questão, eu me deparei quando eu conheci a Mariluce. Eu pensei, será que eu a amo o suficiente? Será que aquilo que eu sinto por ela é suficiente para nós assumirmos um compromisso? Será que com isso nós estaremos em condições de superarmos as dificuldades, já que a felicidade é um parâmetro subjetivo, muito difícil de mensurar? E aí nós recebemos uma orientação de um pastor nosso, o pastor Udo, que pastoreava nossa igreja naquela ocasião, nos dando um conceito de amor. E se você permitir, eu quero compartilhar esse conceito sobre o qual nós estabelecemos nosso compromisso. Amar é você fazer tudo que está ao teu alcance
para que o propósito de Deus se cumpra na vida do outro. Então, amar, vou repetir, é fazer tudo o que está ao meu alcance para que aquilo que Deus tem para a outra parte, para a Marilúcia, se cumpra. E aí, quando eu recebi essa sugestão de definição, eu mandei para ela por escrito, perguntei se ela concordava com esse conceito e ela concordou, e eu também, e nós então decidimos casar. Nós nos conhecíamos há pouco tempo, mas nós estávamos prontos a assumir um compromisso. Eu não quero atrapalhar o que Deus tem para a vida dela. O que Deus tem para a Marilúcia, eu quero cumprir. Isto é um compromisso de casamento. E da mesma forma, ela assumiu o compromisso de que aquilo que Deus tem para a minha vida, ela vai apoiar. Então, você veja que não é um relacionamento baseado em amor, em sentimento, em atração, mas em circunstâncias, mas sim em cima de um propósito de vida, onde eu creio que aquilo que Deus tem para nós dois combina. Aquilo que Deus tem para mim vai ajudar também no cumprimento do propósito dela e vice-versa. No seu livro Potencial Invisível na Igreja, da editora evangélica Esperança, você apresenta 8 marcas de uma comunidade acolhedora para pessoas adultas sem cônjuge. Como você chegou a essa conclusão? Na pesquisa, então, analisei as respostas daqueles que participaram, pessoas sozinhas dentro da igreja, pessoas sozinhas fora da igreja, pessoas casadas e pessoas também da liderança. Identifiquei que havia um grupo bem distinto entre aquelas pessoas que se sentiam acolhidas na sua comunidade e aquelas que não se sentiam acolhidas. E aí, então, eu procurei identificar o que diferencia esses dois grupos. O que faz com que alguns destes jovens adultos se sintam bem, se sintam parte, e por que outros não se sentem parte. E aí surgiram essas 8 características de igrejas acolhedoras. Vocês faziam parte de um grupo da sua igreja local. Como vocês iniciaram este grupo na igreja? Nós iniciamos o grupo a gente pediu uma lista para a igreja de pessoas que estavam sozinhas, né, entre os membros, e começamos a fazer convites. Mas, na verdade, antes disso, a gente foi num congresso em Santa Catarina, e nesse congresso algumas pessoas da nossa igreja foram e foram incendiadas por esse congresso. Nós temos que fazer um grupo na nossa igreja. Então, um bom jeito de começar um grupo na igreja local é participando de um congresso, de uma outra igreja ou de várias igrejas juntas, né? Ver onde tem esses congressos ou retiros, participar, e ali são estimulados as pessoas a abrirem grupos locais. E há um intercâmbio entre os grupos, entre as igrejas, são várias denominações, como é isso? Sim, funciona muito bem na medida em que, às vezes, uma igreja local sozinha não tem gente suficiente para sustentar o ministério para pessoas sozinhas. Então, é bem legal quando várias igrejas se reúnem, alternam seus calendários para não haver sobreposição, organizam eventos em conjunto e, assim, favorecem a construção de relacionamentos saudáveis entre as pessoas que estão sós. E como a igreja pode identificar este potencial invisível e as suas necessidades? Como a igreja pode identificar é olhar na sua lista de membros, as pessoas sozinhas, o que elas estão fazendo na igreja, né? O que é permitido para elas fazer nas igrejas. Então, de fato, observar a sua lista de membros e entrar em contato, conversar com essa pessoa. E qual a importância da igreja acolher este grupo e quais os meios que devem ser criados para tentar ajudá-los? Então, uma conclusão muito interessante da pesquisa, que parece assim fazer todo sentido, é de que o jovem adulto, a pessoa sozinha, ela se sente acolhida e participante na igreja se a liderança lhe dá respaldo. E ela não se sente acolhida se a liderança não a reconhece. Então, nesse caso, quando a igreja quer acolher, vale a pena chamar pessoas sozinhas, eventualmente algum casal que já tenha passado por essa experiência também, de não ter sido casado por algum tempo ou ter casado mais tarde,
e apoiar um ministério voltado para as pessoas que não são casadas. Vale a pena. São pessoas como todas as demais, pessoas que temem a Deus, querem viver uma vida cristã saudável e querem um espaço de partilha dentro da sua comunidade também. Muito bem, nós estamos quase terminando o nosso programa, mas queremos fazer uma pergunta aí para Marilúcia. Marilúcia, você diria que a solidão é uma escolha? Não, não é uma escolha, né? Eu vejo que é uma circunstância. Muito mais como uma circunstância, ela pode vir a se tornar uma escolha, né? Mas é uma circunstância. E depende também do sentido de solidão. Se chamarmos, por exemplo, de solitude, pode ser uma opção, mas às vezes a solidão é uma circunstância, onde a pessoa se sente só e não se vê em condições ou não consegue partilhar a sua vida com amizades saudáveis, com outra forma, né, de relacionamentos saudáveis, né, na igreja, com amigos, parentes, e que não com o cônjuge. Muito bem, eu queria que vocês dessem novamente o site que vocês conversam com os nossos ouvintes, para que algum ouvinte pudesse conhecer mais o trabalho de vocês. www.jovensadultos.org, sem o BR. Sem o BR. Eu vou repetir, www.jovensadultos.org. www.jovensadultos.org. E eu já queria também divulgar o grupo aqui de São Paulo, que é @GACCristãos, @GACristãos, a página deles no Instagram. Mas eu quero que vocês contem para os nossos ouvintes as experiências que vocês tiveram agora no Sul. Aqui em São Paulo, a maioria foram jovens, adultos, solteiros, divorciados e viúvos que puderam ir lá para o Sul. Mas vocês parece que fizeram isso como casal, não é? Uhum. Sim, nós tivemos uma semana lá em trabalho voluntário. Levamos um grupo aqui das nossas igrejas e daqui da nossa agência missionária, fomos em 30 pessoas, levamos bastante donativos, tivemos a oportunidade de visitar também pessoas que estavam em condição de alojamentos provisórios em escolas, em igrejas. Então foi muito especial nós podermos atuar lá de forma eficaz, e ainda temos gente da nossa convenção atuando lá no Sul. É uma situação que exige ações tanto de curto prazo para suprir necessidades imediatas como comida, roupa e donativos em geral, mas algo também que precisa continuar até que todos possam voltar à normalidade lá. E é muito bonito também ver como as igrejas se juntaram lá. É emocionante como nos municípios que nós visitamos ali, as igrejas se tornaram referência de ponto de apoio. Então, são as pessoas ajudando pessoas, os templos transformados em alojamento ou em lugar de brechós ou de distribuição de comida. Então, muito bonito ver o que os cristãos estão fazendo lá de forma espontânea e voluntária. Eu gostaria que tanto a Marilúcia como o Hartmut dessem uma palavra de encorajamento para os nossos ouvintes de casa sobre esse assunto, potencial invisível na igreja. Você que não é casado, busque a comunhão com Deus. Encontre o seu propósito de vida. Encontre pessoas próximas que estejam numa condição similar à tua e caminhe junto. Vive a sua vida, sua fé em Deus, numa comunidade onde você é alimentado e possa servir. Deus abençoe você, é muito bom ter você aqui conosco, e continue buscando e cumprindo a vontade que Deus tem para a sua vida. O recado assim, que eu dou é principalmente para você que não casou, você que está solteiro ou solteira, procure entender por que você não casou. Existem formas, o meu livro tem um roteiro ali para a pessoa entender.
né, o seu histórico familiar, entender por que não. Isso é muito importante para decidir se é uma escolha de fato tua, inconsciente, ou se existe alguma coisa pela qual você precisa compreender, né, talvez alguns medos, né, e que precisam ser revistos, que precisam ser analisados. Então, ajuda em aconselhamento de pessoas sensíveis, com escuta sensível, pode ser muito útil para a pessoa ela não paralisar. O importante é ela não paralisar. Se ela está paralisada procurando um casamento, precisa entender o que ela busca num casamento. Isso é algo viável, o que ela tem buscado. Eu agradeço a Marilúcia, que escreveu o livro Dilemas no Estado Civil. Ela já veio aqui, falou sobre esse tema. E agradeço também ao Hartmut, que escreveu o livro Potencial Invisível na Igreja, 8 marcas de uma comunidade acolhedora para pessoas adultas sem cônjuge. E que pena que o nosso bate-papo já acabou, mas não saia daí, porque logo, logo teremos o sorteio do livro do Hartmut. E quero agradecer a você que esteve aqui conosco. Eu, Dora Bomilcar, te espero na próxima semana para mais um Conversa Franca. A produção deste programa contou com a participação da Michele Gomes, da Stephanie Cerqueira e na mesa de som o Luiz Felipe Pereira e no corte de câmeras Luan Teixeira. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Franca. Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bomilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/Conversa Franca.